Em 1990, ela era o rosto de uma geração, o nome que todo adolescente do mundo conhecia. A atriz que transformou uma série de televisão sobre jovens ricos em Los Angeles num fenômeno cultural que atravessou oceanos e fronteiras. Shannen Doherty não era apenas famosa, ela era inevitável. E então, de uma hora para outra, Hollywood fechou as portas para ela. As ofertas secaram. O telefone parou de tocar. A indústria que a havia colocado no topo decidiu, em silêncio, que ela não cabia mais ali. Mas o que realmente aconteceu? O que está por trás de uma das quedas mais comentadas e menos compreendidas da história de Hollywood? Antes de continuar, se você quer entender o lado que a mídia nunca te contou, aperta o like agora e se inscreve no canal. Porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre fama, poder e quem realmente decide o futuro de uma pessoa dentro dessa indústria. Shannen Maria Doherty nasceu em 12 de abril de 1971, em Memphis, no Tennessee, numa família de classe média com raízes sulistas. Seu pai, Tom Doherty, trabalhava em administração financeira e sua mãe, Rosa, era uma cabeleireira dedicada que desde cedo percebeu que a filha tinha algo diferente, uma presença, uma intensidade nos olhos que não era comum em crianças daquela idade. Quando a família se mudou para Los Angeles, Shannen tinha apenas 10 anos, e a mudança não foi apenas geográfica. Foi a abertura de um mundo completamente novo, veloz e exigente. Ainda criança, ela começou a aparecer em comerciais e pequenos papéis em séries de televisão, e a resposta do mercado foi imediata. Havia nela uma autenticidade que as câmeras captavam sem esforço. Não era a menina bonita padrão que Hollywood fabricava em série. Era algo mais complexo, mais difícil de ignorar. Aos 11 anos, ela já aparecia em episódios de séries consagradas, e a cada papel, a certeza de que aquela garota do Tennessee tinha uma carreira pela frente ficava mais evidente. Mas crescer dentro de uma indústria que consome jovens talentos com uma velocidade cruel é uma experiência que deixa marcas profundas, e Shannen aprenderia isso da maneira mais dura possível. O primeiro grande salto veio em 1982, quando Shannen foi escalada para a série Little House on the Prairie, o clássico drama familiar americano. Era um papel pequeno, mas numa produção enorme, e a experiência de trabalhar ao lado de atores veteranos num ambiente de alta exigência profissional moldou sua postura diante das câmeras de uma forma que poucos jovens atores conseguem desenvolver tão cedo. A indústria começou a enxergá-la como alguém confiável, tecnicamente capaz e emocionalmente presente em cena. Em 1987, ela foi escalada para Heathers, um filme cult que seria redescoberto por gerações posteriores como um dos trabalhos mais inteligentes e subversivos do cinema jovem americano. Ao lado de Winona Ryder e Christian Slater, Shannen entregou uma performance que fugia completamente do estereótipo da atriz adolescente doce e comportada. Ela habitava personagens complexos com uma naturalidade desconcertante. Hollywood estava assistindo, e o que via era promissor. A percepção que começava a se formar nos bastidores era a de uma atriz com profundidade real, capaz de sustentar uma produção de peso. Só faltava a oportunidade certa para que tudo aquilo se confirmasse diante de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Essa oportunidade chegou em 1990, com um nome que marcou uma era: Beverly Hills 90210. A série criada por Aaron Spelling era uma aposta ousada da Fox. Uma história sobre adolescentes ricos de Los Angeles lidando com questões reais, sem o verniz açucarado que dominava a televisão da época. Shannen foi escalada para o papel de Brenda Walsh, e o que aconteceu a seguir foi um dos fenômenos mais genuínos que a televisão americana havia produzido em décadas. A série explodiu, e com ela, Shannen Doherty se tornou um nome que não precisava de sobrenome. Revistas de entretenimento, capas de tabloides, convites para eventos, contratos publicitários, tudo chegou ao mesmo tempo, numa velocidade que pouquíssimas pessoas estão preparadas para absorver. Brenda Walsh não era uma heroína fácil. Era difícil, contraditória, capaz de fazer escolhas que o público amava odiar.
E esse espelho entre a personagem e a atriz real começou a se formar na mente coletiva da mídia. Naquele momento, Shannen Doherty estava no centro do universo do entretenimento americano. Seu rosto era onipresente, sua voz reconhecida, seu nome garantia de audiência. Era o auge. E como todo auge em Hollywood, ele carregava dentro de si as sementes do que viria depois. O que começou a acontecer nos bastidores de Beverly Hills 9210 é um capítulo que foi contado de muitas formas diferentes, dependendo de quem estava narrando. Segundo relatos amplamente circulados na época, havia tensões crescentes no set, conflitos com outros membros do elenco e desentendimentos com a produção. A imagem que a mídia começou a construir era a de uma atriz impossível de trabalhar, temperamental, impulsiva, uma bomba relógio emocional prestes a explodir. Mas o que raramente foi contextualizado é que Shannen estava na casa dos 20 anos, sob uma pressão desproporcional, dentro de uma indústria que não oferecia nenhum suporte emocional real para jovens que subitamente se tornavam propriedade pública. Segundo relatos de pessoas próximas ao set, ela era alguém que defendia seu ponto de vista com uma franqueza que desagradava numa época em que atores, especialmente mulheres, eram esperados para sorrir, concordar e desaparecer quando necessário. Foi interpretado como arrogância, como falta de profissionalismo. A indústria via isso como um problema a ser gerenciado, e a forma que Hollywood encontrou de gerenciar foi silenciar. Em 1994, Shannen Doherty saiu de Beverly Hills 9210. As versões sobre o que levou a essa saída foram muitas. A verdade, como quase sempre, ficou em algum lugar entre as narrativas oficiais e o que nunca foi dito publicamente. O impacto da saída de 9210 na carreira de Shannen foi imediato e brutal. A narrativa que a mídia havia construído ao longo de anos, a da atriz difícil, do talento fora de controle, tornou-se o filtro através do qual qualquer novo projeto seria analisado. Convites minguaram. Papéis que ela poderia ter assumido foram para outras atrizes. A indústria, que funciona em grande parte através de percepções e boatos, circulando em jantares e reuniões de produção, havia tomado uma decisão coletiva e não declarada. Shannen Doherty era um risco. E em Hollywood, risco sem retorno garantido é sinônimo de porta fechada. O que é notável e raramente analisado com honestidade é que durante esse período ela nunca desapareceu completamente. Continuou trabalhando, aparecendo em filmes de menor expressão, tentando manter uma presença numa indústria que havia decidido relegá-la a um segundo plano. A perda não foi apenas de oportunidades profissionais, foi a perda de uma identidade construída ao longo de uma vida inteira. Quando você passa a maior parte da sua existência sendo definida pela câmera, o silêncio da câmera pode soar como uma sentença. E Shannen Doherty viveu esse silêncio de uma forma que poucos de fora conseguem realmente compreender. A primeira grande tentativa de retorno veio em 1998, quando Shannen foi escalada para Charmed, a série da WB sobre 3 irmãs com poderes mágicos. Era uma aposta significativa. Um papel de protagonista numa produção bem orçada, numa rede que acreditava no potencial da série. E por um breve momento, pareceu que a narrativa estava mudando. A audiência respondeu. O público que havia crescido assistindo Brenda Walsh sentiu uma familiaridade reconfortante em vê-la de volta à televisão, desta vez como Prue Halliwell, a mais velha e mais poderosa das 3 irmãs. Mas o padrão se repetiu. Segundo relatos da época, tensões nos bastidores voltaram a surgir. Conflitos com outros membros do elenco foram amplificados pela mídia. E em 2001, após 3 temporadas, Shannen deixou Charmed, sob circunstâncias que, mais uma vez, foram interpretadas publicamente de formas muito diferentes por quem estava dentro e por quem estava fora. O que é difícil ignorar, olhando para esse período com distância crítica, é que a dificuldade do retorno não era apenas logística ou emocional, era narrativa. Hollywood havia escrito uma história sobre quem Shannen Doherty era, e essa história tinha uma força gravitacional própria,
capaz de dobrar qualquer nova realidade ao seu redor. Por trás das câmeras e das manchetes, havia uma vida real sendo vivida com uma intensidade que raramente chegava ao público de forma honesta. Shannon passou por relacionamentos conturbados, incluindo um casamento breve com o ator Ashley Hamilton no início dos anos 1990 e outro com o fotógrafo Rick Salomon, ambos terminados rapidamente e cobertos pela mídia com uma avidez que transformava dor pessoal em entretenimento público. Em 2011, ela se casou com o fotógrafo Kurt Iswarienko, e segundo relatos de pessoas próximas ao casal, aquela foi a primeira vez em que ela encontrou uma estabilidade emocional real fora do set. Mas foi em 2015 que a vida de Shannon mudou de uma forma que tornaria todas as batalhas anteriores de Hollywood irrelevantes diante da dimensão do que estava por vir. Ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A notícia foi tornada pública não por ela, mas através de um processo judicial, o que, por si só, diz muito sobre como a intimidade de figuras públicas é tratada pela indústria e pela mídia. Shannon decidiu então fazer algo que pouquíssimas pessoas em sua posição teriam a coragem de fazer. Transformou sua luta em visibilidade, documentando publicamente partes do tratamento, mostrando sua cabeça raspada, seus momentos de fraqueza e de força. É impossível analisar a trajetória de Shannon Doherty sem examinar com honestidade o papel que o sexismo estrutural da indústria do entretenimento desempenhou em cada capítulo de sua história. Nos anos 1990, uma jovem atriz que defendia seu ponto de vista, que recusava papéis que considerava indignos, que reagia publicamente quando se sentia desrespeitada, era classificada de forma quase automática como problemática. Homens com comportamentos idênticos, e a nomes conhecidos suficientes para encher uma lista longa, eram descritos como apaixonados pelo ofício, intensos, comprometidos com a arte. A dupla medida era aplicada com uma consistência que, olhando de trás, é perturbadora. A indústria via isso como gestão de risco, a mídia via como conteúdo, e o público, alimentado por uma narrativa construída à exaustão, incorporou a ideia de Shannon Doherty como sinônimo de caos, sem jamais questionar quem estava escrevendo essa história e por quê. Há também a questão do controle criativo, algo que ela buscava ativamente num ambiente que não estava acostumado a que atrizes jovens tivessem opinião sobre o próprio trabalho. Esse desconforto da indústria com mulheres que ocupam espaço além do que lhes é reservado é um padrão que aparece repetidamente na história de Hollywood, e a trajetória de Shannon é um de seus exemplos mais nítidos. Nos anos que se seguiram ao diagnóstico, Shannon Doherty reorganizou completamente sua relação com o que importava. Ela voltou a trabalhar, participou do revival de Beverly Hills 90210 em 2019, num projeto que reuniu parte do elenco original e que, segundo ela mesma descreveu em entrevistas, teve um significado emocional que ia muito além do profissional. Era uma forma de fechar círculos, de revisitar capítulos de uma vida com outros olhos. Em 2020, ela revelou que o câncer havia retornado no estágio 4, o que significa que a doença havia se espalhado para outros órgãos. A notícia foi recebida com uma comoção genuína, não apenas pelos fãs de longa data, mas por pessoas que talvez nunca tivessem parado para ver Shannon Doherty, além da caricatura que a mídia havia construído. Ela continuou trabalhando enquanto podia, gravando episódios de séries, participando de projetos que tinham significado pessoal. Shannon Doherty veio a falecer em 13 de julho de 2024, aos 53 anos, após quase uma década lutando contra o câncer. Ela estava cercada por pessoas próximas. Deixou uma carreira que, apesar de tudo, durou mais de 4 décadas, e uma história que ainda está sendo compreendida em sua totalidade. O que a história de Shannon Doherty deixa, quando vista em sua totalidade, não é a história de uma atriz difícil que destruiu a própria carreira. É algo mais complexo, mais desconfortável e muito mais humano do que isso. É a história de uma mulher que entrou numa máquina poderosa ainda criança, que foi moldada, usada e depois descartada com uma eficiência que a indústria raramente admite abertamente.
É a história de como narrativas construídas por tabloides e alimentadas por boatos de bastidores podem se tornar fatos aceitos sem que ninguém pare para verificar a fonte. É a história de como o talento, quando acompanhado de personalidade forte e recusa em se submeter passivamente, pode ser reinterpretado como defeito de caráter. E é, acima de tudo, a história de uma pessoa que, diante do diagnóstico mais devastador possível, escolheu a transparência quando poderia ter escolhido o silêncio, e que nesse gesto final de honestidade revelou mais sobre seu caráter do que qualquer papel que jamais interpretou. Fama é uma construção, reputação é uma narrativa, e narrativas, como Shannon Doherty nos mostrou ao longo de décadas, podem ser escritas, reescritas e, às vezes, corrigidas, mas raramente a tempo de fazer diferença para quem mais precisava. 006